Hoje o Senhor me trouxe aqui com um recado direto do céu para a tua vida. Não é por acaso que você está assistindo essa mensagem. Há uma urgência espiritual neste momento. Jesus vai te ajudar a se levantar das cinzas. Sim, exatamente isso que você ouviu. Mesmo que esteja tudo destruído ao seu redor, mesmo que tudo tenha desmoronado dentro de você, Deus ainda está no controle. Talvez você olhe agora para sua vida e só veja os restos do que um dia foi bonito. Um relacionamento que virou silêncio, um lar que virou distância, uma fé que parece ter se apagado e uma esperança que você mal consegue alcançar. Mas mesmo diante das cinzas, o céu ainda está investindo em você. Essa não é apenas mais uma palavra, é um chamado de resgate espiritual. É Deus, com toda a sua misericórdia, estendendo a mão e dizendo: filho, filha, eu estou contigo, eu ainda tenho planos para a tua vida. Não acabou, apenas começou. Jesus não chegou atrasado, ele chegou no momento certo, o momento em que você está quebrado o suficiente para parar de confiar em si mesmo e finalmente se entregar totalmente nas mãos dele. Você está vivendo o que parece ser o fim, mas Deus já está enxergando o recomeço. E Ele está dizendo, se você ainda está respirando, é porque eu ainda estou escrevendo. Tem horas na vida em que a gente acredita que chegou ao fim da linha. O peso das perdas, a dor do abandono, o vazio da alma, tudo isso nos convence de que estamos no fundo do poço. Mas hoje, o Senhor quer quebrar essa mentira que tem te aprisionado. Você não está no fundo, você está no ponto exato onde Deus começa as suas maiores obras. O que para você parece ruína, para Deus é o solo fértil onde Ele planta a esperança. O que você chama de fim, Ele chama de início. Na lógica humana, ninguém começa uma construção no entulho, mas na lógica do céu, é no entulho que nascem os testemunhos. É quando a estrutura desaba que o arquiteto eterno começa a trabalhar, não com reformas, mas com renovo completo. Você pode ter sido deixado de lado por pessoas, ignorado por aqueles em quem confiava, desacreditado até por você mesmo. Mas Deus não te abandonou. Ele vê a tua dor, ouve o teu silêncio e conhece até os pensamentos que você não ousa dizer em voz alta. O Espírito Santo me mostra que tem gente aqui que pensa que perdeu tudo. Pessoas que dizem por dentro, não sobrou nada de mim. Mas escuta com atenção, Deus não precisa que sobre muito para começar. Basta uma fagulha, uma lágrima, um sussurro de fé. É no chão que Ele faz crescer as raízes mais profundas, porque só quem vai ao fundo da dor sabe valorizar o topo da cura. Só quem quebra sabe o valor da restauração. E é por isso que você está aqui, porque Deus quer que você saiba. O que você chama de fundo, eu chamo de fundação. E Ele está lançando essa fundação agora, com graça, amor e poder. Você vai se levantar. E vai ser de um jeito tão extraordinário que até você vai dizer, foi só Deus mesmo. Existem momentos na nossa vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, chora, clama e a resposta não vem. É como se o céu estivesse em silêncio absoluto. Você olha ao redor e tudo está escuro. O futuro parece incerto. A alma se sente vazia e o coração pergunta, será que Deus me esqueceu? Mas preste atenção. O silêncio de Deus nunca é ausência. É estratégia. O oleiro nunca fala enquanto molda o vaso. Ele trabalha em silêncio, mas não parou de agir. Muitas vezes, quando achamos que tudo está perdido, é nesse exato momento que Deus está mais ativo. Não da forma que a gente imagina, mas da forma que Ele sabe que vai nos preparar para a vitória. O silêncio dele não é rejeição, é proteção, é preparação. Lembra de quando Jesus estava dormindo no barco durante a tempestade? Os discípulos achavam que Ele não se importava, mas Ele estava ali, presente, mesmo em silêncio. E quando chegou a hora, Ele se levantou e acalmou o mar. É isso que Deus vai fazer com você. Ele vai se levantar e a tempestade vai obedecer.
Mas enquanto isso não acontece, confie no silêncio, porque Ele está organizando tudo. Ele está mexendo nas peças invisíveis. Ele está alinhando coisas que você não vê, mas que são fundamentais para o milagre acontecer. Às vezes Deus cala porque o barulho da nossa alma precisa baixar. Porque só no silêncio conseguimos ouvir o que Ele realmente quer nos dizer. E hoje, mesmo sem barulho, o céu está sussurrando para você. Calma, eu estou cuidando de tudo. Você pode não entender agora, mas lá na frente, quando olhar para trás, vai dizer: se Deus não tivesse feito daquele jeito, eu não teria sobrevivido. Escute com atenção. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu sobre tua vida, Ele vai cumprir. Mesmo que os anos tenham passado, mesmo que tudo pareça ter desandado, mesmo que você tenha se desviado no meio do caminho, a promessa ainda está de pé. Deus não escreve histórias pela metade. Ele não desiste no meio da construção. E Ele também não rasga o que escreveu sobre você só porque a tua fé ficou fraca. A fidelidade de Deus não depende da tua força, mas do amor que Ele tem por você. Talvez hoje você esteja se sentindo longe demais do que Deus prometeu. Talvez olhe para a sua realidade e diga: não tem como isso acontecer mais. Mas ouça o que o Espírito Santo está dizendo agora. O que é impossível para os homens, ainda é possível para Deus. Quantas vezes Abraão olhou para o seu corpo envelhecido e para o ventre de Sara e pensou: como, Senhor? Mas mesmo assim ele creu. E foi exatamente aí que Deus mostrou que promessa não depende das circunstâncias, depende da palavra liberada por Ele. E você hoje precisa voltar a crer. Não é tempo de enterrar sonhos, é tempo de regar com fé. Deus não esqueceu o que te falou naquela madrugada, naquela oração solitária, naquele culto em que você chorou escondido. Ele não esqueceu. E mais, Ele está agora, neste exato momento, reativando promessas que você já tinha deixado morrer no coração. Escreva aí nos comentários se você crê. Senhor, eu ainda creio na promessa. Porque essa simples frase pode acionar um novo ciclo de milagres sobre a sua vida. O céu está te visitando agora, e o tempo da promessa vai chegar. Não foi cancelado, foi só adiado, e no tempo certo vai florescer. Muita gente olha para o deserto como um castigo, como se fosse um lugar de abandono, de esquecimento. Mas o deserto, na visão de Deus, é o lugar do preparo, da intimidade, da transformação. É ali que Ele sussurra verdades que o barulho do mundo não deixa você ouvir. Você não está no deserto por acaso. Não é punição, é processo. Deus está te fortalecendo em silêncio. Ele está te ensinando a confiar quando não há sinais, a crer mesmo quando não há resultados, a esperar mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Foi no deserto que Moisés encontrou a sarça ardente. Foi no deserto que Jesus foi cheio do Espírito Santo. E é no deserto da tua vida que o céu está abrindo uma nova dimensão de fé, autoridade e resistência espiritual. O deserto revela quem você é, mas mais do que isso, revela quem Deus é em você. Ele é a água que brota da rocha, o pão que desce do céu, a coluna de fogo que ilumina a noite escura da alma. Ele é fiel, mesmo quando tudo está seco ao redor. E sabe o que é mais lindo? É que ninguém sai do deserto do mesmo jeito que entrou. Você pode ter entrado fraco, quebrado, confuso, mas vai sair mais forte, mais íntimo de Deus e mais cheio da glória que só quem passa por esse caminho entende. Deus está te fortalecendo no oculto para te honrar em público. O deserto está moldando um guerreiro em você. Está limpando o teu coração, te fazendo enxergar com clareza, te preparando para a terra prometida. É comum, em meio às dificuldades, sentir-se preso, sem saber para onde ir ou o que fazer. O caminho parece bloqueado, as portas parecem fechadas e a esperança parece desaparecer. Mas quero que você ouça esta verdade. Mesmo quando você não vê saída, Deus já preparou o caminho. Deus é especialista em abrir portas onde não existe passagem, em fazer rios jorrar no meio do deserto.
Ele é o Deus do impossível, que faz o que ninguém pode fazer e que transforma a sua situação quando você menos espera. Lembra de Josué, quando o povo de Israel ficou preso diante do Mar Vermelho? Não tinha como passar, parecia fim de linha. Mas Deus mandou o mar se abrir e o povo atravessou em terra seca. Aquela saída estava preparada, só faltava o momento certo para se manifestar. Assim é com a sua vida hoje. A saída, a solução, o milagre, tudo já está pronto no reino espiritual. Você só precisa crer, esperar e dar o passo de fé que Deus vai te guiar. Às vezes, o problema não é a falta de caminho, mas o medo de seguir por onde Deus já abriu passagem. Não deixe o medo te paralisar. Deus vai diante de você e mesmo que o cenário diga não, o Senhor está dizendo sim, siga. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que enfrentaram momentos difíceis e nenhuma é tão emblemática quanto a de Jó. Ele perdeu tudo, a família, a saúde, os bens e ficou em cinzas, coberto de sofrimento e solidão. Mas, mesmo no meio dessa dor profunda, Jó nunca perdeu a fé em Deus. Jó é o exemplo vivo de que mesmo quando parece que tudo desabou, Deus está trabalhando na sua vida. Apesar das provações, ele disse: "Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra." Essa foi a fé que o sustentou nas horas mais sombrias. E Deus não deixou Jó no chão das cinzas. Pelo contrário, ele levantou Jó, restaurou em dobro tudo o que havia perdido e deu-lhe uma vida nova, mais rica e mais abençoada do que antes. Essa história nos mostra que a restauração que Deus traz não é apenas conserto, é um renovo completo, uma transformação gloriosa que só o Criador pode fazer. Se hoje você se sente como Jó, esmagado pela dor, lembre-se, o Deus que levantou Jó está pronto para levantar você também. Ele vê seu sofrimento, conhece sua luta e tem poder para te restaurar. Deixe essa história entrar no seu coração e fortaleça sua fé dizendo: "Senhor, eu creio que assim como levantastes Jó, tu me levantarás também." Essa é uma declaração de vitória, de fé e de esperança que vai fazer o céu se mover a teu favor. Talvez você pense: essas histórias são bonitas, mas será que Deus ainda faz isso hoje? A resposta é sim, Ele faz. Deus continua restaurando vidas, tirando pessoas do fundo do poço, curando corações feridos, reconstruindo lares, libertando da depressão, das dívidas, do abandono, da dor. Ele ainda age com o mesmo poder. Quantas pessoas estavam destruídas, sem rumo, pensando até em desistir da vida, e Deus entrou, mudou tudo, deu um novo sentido. Um testemunho que marcou muitas vidas foi o de uma mulher que, após perder o marido e os filhos em um acidente, caiu em profunda tristeza. Ela não conseguia mais orar, não conseguia se levantar da cama. Mas um dia ouviu uma mensagem como esta, falando de esperança, da fidelidade de Deus, do poder da palavra. Aquela semente caiu no coração dela. Foi pequena no início, mas foi crescendo. Um dia, ela decidiu se levantar e dizer: "Deus, eu ainda creio em Ti." Aos poucos, o Senhor foi restaurando sua alegria, curando as feridas da alma, abrindo novos caminhos. Hoje, ela ministra a palavra e consola outras pessoas com a mesma consolação que recebeu. Isso mostra que a restauração de Deus não é uma teoria, é uma realidade. Quando Ele entra na história, Ele muda tudo. Mesmo as áreas mais arrasadas da sua vida podem florescer de novo. Você também pode ser esse testemunho vivo. Deus quer restaurar sua vida para que você se torne um canal de cura para outros. O que hoje são lágrimas, amanhã serão sementes de consolo. O que hoje é dor, será ministério. Agora é o momento de oração. E não uma oração qualquer, mas uma oração profética, cheia de fé, convicção e autoridade espiritual. Se você chegou até aqui,
é porque Deus tem algo específico para liberar sobre sua vida hoje. Feche os olhos, se puder. Respire fundo, silencie o coração e receba cada palavra com fé, como uma semente divina que está sendo plantada agora no solo da sua alma. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco esta vida diante de Ti. Tu sabes o que ela tem enfrentado, as lágrimas que ninguém vê, os dias de angústia, os momentos em que o chão parece ter sumido sobre os pés. Mas hoje, eu profetizo que está chegando o tempo da restauração. Está chegando o tempo de se levantar das cinzas. Pai, assim como o Senhor restaurou Jó, assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, eu declaro que esta vida não está esquecida. O Senhor está tocando nas áreas feridas, secando as lágrimas, levantando da prostração. Eu profetizo, onde havia morte, haverá vida. Onde havia dor, haverá alegria. Onde havia ruínas, haverá reconstrução. Em nome de Jesus, eu quebro agora todo espírito de derrota, todo sentimento de fracasso, toda palavra contrária lançada contra esta vida. Declaro que todo plano do inimigo está desfeito, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que esta pessoa sinta agora o renovo do teu espírito, a brisa suave da tua presença, o fogo que reacende a esperança. Senhor, levanta o cansado, fortalece o abatido, restaura os sonhos perdidos, abre portas onde não havia caminho. Jesus, Tu és especialista em levantar do pó o necessitado e tirar do monturo o aflito. E eu creio, hoje é o dia da virada. Hoje começa um novo tempo. Um tempo de cura, de restituição, de alegria. E o Teu nome será glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva com fé aqui nos comentários. Eu recebo essa oração profética e me levanto com Jesus. Agora que você recebeu essa oração profética, saiba, o céu está se movendo a seu favor. Pode não parecer, pode ainda haver cinzas ao seu redor, mas dentro de você, algo já começou a mudar. A fé foi reacendida, a esperança foi restaurada, e o Espírito de Deus está operando em silêncio, preparando o milagre que você nem imagina. Você não é o que dizem de você. Não é o que o passado tenta gritar. Você é aquilo que Deus declara sobre sua vida. Escolhido, amado, separado, restaurado. E mesmo que seus olhos ainda não vejam, creia, o recomeço já começou. Lembre-se, Jó perdeu tudo, mas Deus restituiu em dobro. José foi jogado em um poço, mas se tornou governador. Jesus foi colocado no túmulo, mas ressuscitou no terceiro dia. A sua história também não termina em dor, ela termina em glória. Agora, eu te faço um convite sincero. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários o que sentiu. Deixe o seu amém ou o seu pedido de oração. Estamos juntos nessa caminhada de fé. Aqui você nunca está sozinho. Inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra vinda do coração de Deus. Todos os dias, uma nova mensagem de vida, cura e restauração será publicada aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Talvez seja a resposta que essa pessoa tanto buscava. E nunca se esqueça, Jesus está contigo. Ele vai te levantar das cinzas. E a sua vida será testemunho vivo do poder de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima palavra de esperança.